mas eu também postei o link para vocês, tá? Eu vou compartilhar aqui. Esse material, gente, esse link que eu mandei para vocês é de um curso que eu fiz com essa nutricionista aqui, que se chama Mayara Vale, tá? Tanto que o material sobre POPs, sobre manual de boas práticas, eu fiz com essa nutricionista aqui, tá? Ela tem um site bem legal, caso vocês queiram entrar e dar uma olhada, tem várias coisas, vários materiais gratuitos, e-books, informações, placas de informações sobre serviços de alimentação, e o ramo de trabalho dela é consultoria em serviços de alimentação. Então, toda essa parte de segurança dos alimentos, né, do que trata as ferramentas da qualidade de uma maneira geral, tem disponível. Então, só para compartilhar com vocês qual é a referência daquele material, um material bem simples, e ele traz hoje que nós vamos ver, eu também passei um resuminho para vocês, sobre os 7 princípios do sistema APPCC, que é uma continuidade do que a gente começou a ver na semana passada. Então, lembra que eu falei para vocês que o sistema APPCC, ele é bem... de certa forma, ele não é um sistema difícil, mas ele é meio complexo, assim, ele tem várias etapas a serem seguidas até a sua utilização dentro da indústria, né? Então, eu compartilhei esse material lá com vocês, compartilhei o link, assim como as fotos desse mapa mental. Na semana passada, eu também havia passado para vocês um material que falava sobre o que era o APPCC. Lá também, naquele material que eu passei, também tem os princípios do APPCC, né? Os 7 princípios do sistema. E junto com esse material tem uma árvore decisória, que se chama. É um esquema, um fluxograma, que ele faz várias perguntas e ela vai respondendo e vai direcionando a indústria, no caso, o estabelecimento, a avaliar se aquilo que está sendo analisado é um ponto crítico ou não, tá? Então, a gente vai usar aquele material da aula da semana passada e esse material que eu coloquei hoje lá para vocês, tá? Sobre esses 7 princípios. Então, eu vou mostrar para vocês aqui pelo site mesmo, tá? E aí, se vocês quiserem guardar aquele material, imprimir, enfim, vocês ficam bem à vontade. Ou ainda também, se quiserem passar para o caderno as informações mais importantes, tá? Em relação a esses princípios. Então, assim, gente, uma coisa bem legal sobre esse material é que quando a gente pesquisa sobre APPCC, tem muita informação e alguns livros, algumas referências trazem umas informações um pouco complexas e por isso muitas vezes quando se fala em análise de perigos e pontos críticos de controle é meio difícil de entender em função das palavras que se utilizam para explicar o que é isso, tá? Então, esse material aqui, ele já tem uma linguagem um pouco mais fácil e que trata da mesma coisa. Então, a gente pode ir por um caminho mais fácil. Então, assim como eu falei para vocês, na semana passada, o sistema APPCC, ele tem toda uma questão teórica inicialmente, para então ele partir para a prática de fato, né? Então, dentro daquilo tudo que nós conversamos, em relação à qualidade dos alimentos, na segurança para o consumidor, oferecer um produto de qualidade, tanto para o mercado interno quanto o mercado externo, enfim, tudo isso que vocês já sabem, né, que vocês vivenciam isso diariamente dentro da indústria,
esse sistema todo, né, até ele ser feito e elaborado dentro da indústria, né, colocado em prática, ele tem todos esses processos, esses passos a serem seguidos. E é isso que a gente vai ver agora. Qualquer dúvida, gente, ou colocação que vocês queiram fazer, vocês me chamam. Então, como nós havíamos comentado, juntamente com a PPCC, nós temos outros sistemas, né, que eram os pré-requisitos que eu coloquei no resumo da semana passada para vocês, que vão atuar juntamente com o sistema de perigos e pontos críticos de controle. Então, nesse material que eu mandei aqui no WhatsApp para vocês, a primeira foto, ele fala, então, sobre esses 7 princípios, se tratando das ferramentas de qualidade para alimentos. Então, em muitos materiais, inclusive nesse aqui que a gente está seguindo hoje, vocês vão ver a nomenclatura Sistema HACCP, que significa Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, porém em inglês. Então, muitos livros trazem essa denominação. Muitos livros, muitas empresas utilizam esse nome. Talvez vocês já haviam visto, né? O sistema HACCP. Mesma coisa que a APPCC, tá? Então, junto com o sistema de APPCC, nós temos as boas práticas de fabricação, como vocês já sabem. Nós temos também a avaliação dos riscos microbiológicos, que recebem a sigla MRA, tá? Também nomes derivados do inglês, por isso que a sigla é um pouquinho diferente do que as iniciais, do que ela significa, tá? A ISO 22000, que é o gerenciamento da qualidade. Então, assim, o sistema APPCC, ele foi incluído no Codex Alimentários, e também hoje ele ele se adequou em relação à ISO 22000, tá? Que gerencia, né, toda essa qualidade. As empresas, elas se adequam a todos os critérios, e aí ela recebe esse selo de qualidade. Então, no caso da ISO 22000, ela é específica para a área de alimentos, para segurança, né, qualidade dos alimentos. Além disso, outra ferramenta de qualidade na área de alimentos é o 5S. O 5S se adequa também em várias outras áreas. E o gerenciamento da qualidade total, que recebe a sigla TQM, além dos POPs, tá? Então, todas essas são ferramentas utilizadas e de grande importância dentro da indústria alimentícia. Mas hoje a gente vai falar, de fato, em relação ao sistema APPCC. Então, como a gente já comentou, só para relembrar, ele é um sistema preventivo, né, que procura a segurança dos produtos alimentares e se baseia na identificação dos perigos relacionados com a segurança alimentar, que podem ocorrer ao longo da cadeia de transformação de produtos alimentares. Então, está interligado com toda a cadeia produtiva, desde o início da produção até o final. Matéria-prima, superfícies, todo local que o alimento vai ter contato pode ser considerado um ponto crítico, né? E aí, a partir disso, a partir de estabelecido quais podem ser os pontos críticos, se começa, então, a planejar quais as medidas que vão ser tomadas. E aí, por isso, se elencou 7 princípios que vão ser avaliados por aqueles profissionais que eu comentei com vocês, que vão ser selecionados para montar esse planejamento, né, esse plano
a PPCC. Então, o princípio número 1 vai analisar os perigos e as medidas preventivas, né? Então, como eu comentei, a gente está falando agora ainda de uma etapa teórica, tá? Isso é tudo analisado e escrito para depois ir para a prática. Então, o princípio 1, ele vai se basear numa revisão teórica dos reais perigos existentes, né, naquele fluxograma da produção, e ele vai identificar os perigos significativos e estabelecer as medidas para sua prevenção. Pode ser a temperatura, pode ser um risco biológico, pode ser um risco físico, questão dos parafusos que a gente comentou. Então, com o auxílio do histórico dos produtos, né, consultas bibliográficas, entre outros recursos, esses perigos são identificados, focando a atenção aos fatores de qualquer natureza que possam representar perigo. Então, gente, quando nós vamos buscar alguma referência sobre isso, existem muitos livros, muitos autores que já escreveram algo sobre os perigos mais comuns numa indústria cárnea, por exemplo, ou numa indústria de laticínios, ou uma indústria de panificação e assim por diante. Então, já tem alguns pontos que são considerados de risco, por exemplo, na parte da evisceração dos animais, né, depois de abatidos. É um ponto de risco, né? Isso é igual para todos, porque todas as indústrias passam por um processo de evisceração, porém, algumas vão ter equipamentos mais sofisticados e que talvez vão dar uma segurança maior para esse ponto, né, na produção, enquanto que algumas outras indústrias têm equipamentos menos sofisticados e talvez a manipulação do produto naquele momento é maior, né, o que pode gerar aí um perigo maior também, né, mais significativo. Então, essa análise teórica que é feita em referências bibliográficas, em consultas, se faz principalmente quando a empresa ainda não está funcionando, né? Lembra que eu comentei com vocês que o ideal, né, no mundo perfeito, seria as indústrias iniciarem o seu processo de produção já com todas essas ferramentas previstas, descritas, né? O sistema PPCC já, essa análise feita. Nesse caso, esses riscos, eles devem ser pesquisados. Agora, quando a empresa já acontece, fica mais fácil de visualizar onde podem ter os perigos, né? Aí você não precisaria nem ir consultar livros e outras referências, você já tem isso na prática, tá? Então, todas as matérias-primas, ingredientes e etapas são avaliadas, e quando não é possível eliminar ou prevenir, ou reduzir esse perigo por meio de medidas preventivas, a alteração, né, no fluxograma deverão ser realizadas. Então, vejam que, eu tenho um problema lá com a minha matéria-prima, ela chega com algum problema lá na indústria, por exemplo, com alguma contaminação, eu não estou conseguindo prevenir isso anteriormente, ou reduzir esse perigo, né? As medidas preventivas que eu tenho para o manejo, por exemplo, de ingredientes, não consegue reduzir ou eliminar o problema lá da minha matéria-prima, do ingrediente específico. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que alterar isso, eu vou ter que mudar de fornecedor, ou a minha matéria-prima vai ter que passar por um outro processo, uma outra medida aí, uma medida corretiva. O meu produto lá está vindo com, sei lá, com algum material estranho lá proveniente da indústria. Sei lá, está vindo com pedrinhas, está vindo com galho, tá vindo com algum inseto, né, numa quantidade que não é permitida, enfim, N coisas podem acontecer. Então,
A partir disso, eu mudo, faço uma alteração nesse fluxograma e incluo aí, por exemplo, uma medida corretiva, tá? Esse é o primeiro princípio, a análise, identificar onde vai ter esses riscos, né, esses perigos. O segundo princípio traz, então, a identificação dos pontos críticos de controle, que são os pontos significativamente críticos à produção, e para sua determinação pode-se utilizar uma árvore decisória disponível na literatura. Então, essa árvore decisória é aquele que eu comentei com vocês, já vou projetar aqui para vocês verem. Aquele material que eu postei na semana passada, lá no Classroom, tá? Lá naquele material tem uma árvore decisória. Então, a gente pode, a equipe que está desenvolvendo o sistema, o projeto, né, a PPCC, eles podem identificar alguns pontos como sendo críticos, e aí depois disso, eles vão ter que tirar a prova daquilo lá. Será que realmente é um ponto crítico, né? E aí, eles vão determinar isso a partir dessa árvore decisória, e vão identificar se isso é um risco crítico ou apenas um risco, né? Pode ser que é um risco, mas que não vai gerar um problema, né, para o produto ali, consequentemente, para o consumidor. E aí isso acaba que, com essa análise dessa árvore decisória, eles conseguem variar o grau de severidade desse risco. E aí os pontos considerados como PCC devem ser identificados e enumerados no fluxograma, tá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês daquele material. Ele se chama um texto introdutório sobre o APPCC, tá? Tá lá no... É um material de uma professora da USP. Então, aqui ela traz as análises e os perigos de pontos críticos de controle, faz uma introdução sobre isso, e aqui também ela coloca esses 7 princípios, tá? Às vezes vocês vão encontrar, como eu comentei, alguns nomes, os títulos de cada princípio com algumas diferenças, tá? Mas no final, eles acabam tendo o mesmo objetivo e falando a mesma coisa. Então, aqui vocês já têm também os princípios, né, descritos, as referências que foram utilizadas, e aí aqui ela traz essa árvore decisória. Eu vou tentar aumentar um pouquinho mais aqui o tamanho. Só confirmem para mim se estão conseguindo enxergar bem o que está escrito. Sim? Com o óculos eu vejo. Oi? Com o óculos eu vejo. Ah, eu também, quase estou com minha cara grudada no computador. Vou aumentar um pouquinho mais. Assim ficou melhor. Tá. O celular já ficou um pouco difícil. Pessoal, quando a gente pega essa folha inteira impressa, a gente consegue vê-la num todo, né? Aqui a gente vai indo por partes, mas vejam assim, eu só vou mostrar para vocês até o final. Vejam que aqui embaixo, essa árvore decisória, ela vai fazendo perguntas, e aí a gente vai vendo as particularidades, né? E isso faz com que no final a gente consiga identificar o que é um ponto crítico, o que não é um ponto crítico de controle e o que é um ponto crítico de controle, tá? Aqui tem um asterisco, ó, tá vendo? PC asterisco, quer dizer o quê? Que esse ponto crítico vai avaliar e considerar se é importante incluir seu controle no resumo do plano como um ponto crítico, tá? Então, ele dá tem algumas particularidades. Como que funciona essa árvore decisória, né? Como que eu vou decidir se um determinado ponto é ou não é, vai ou não vai ser considerado um ponto crítico, né? Um risco. Então, vejam só. Primeira pergunta. Ele diz o seguinte: o perigo é controlado pelo programa de pré-requisitos? Quais são os pré-requisitos que a gente viu?
os BPFs, os POPs, gerenciamento de resíduos, entre outros, 5S e assim por diante. Se eu falar que sim, sim, esse perigo aqui, que nem eu expliquei para vocês, a lavagem das mãos é um ponto crítico de controle. Eu posso contaminar o alimento a partir da minha mão mal lavada, mas eu consigo controlar esse perigo pelas boas práticas de fabricação, a partir de uma higienização adequada. Então, sim, vou partir para a próxima setinha. Então, o perigo é controlado pelo programa de pré-requisitos? Sim. Esse controle, ele é efetivo? Sim. Aí eu vou seguindo a seta. Se eu falar sim, eu vou seguindo a seta. Se eu falar que não, aí eu já vou ver uma outra questão. Vamos ir pelo sim primeiro, senão nós vamos se confundir. Então, ele já respondeu que esse controle é efetivo para aquele perigo que inicialmente eu identifiquei como sendo um risco. Então, se o pré-requisito lá, ele é efetivo, ele resolve o problema da higienização das minhas mãos, é um ponto crítico. Porém, eu vou identificar isso no fluxograma do APPCC, que ele é resolvido pelas BPFs. Então, eu não preciso identificar isso como um ponto crítico de controle, que o sistema APPCC vai ter que controlar. Vocês entendem isso? Caso vocês estão confusos, me sinalizem, tá? Vamos supor que a resposta da primeira pergunta fosse não. O sistema de higienização das mãos não está sendo eficiente. Pode ser que o detergente que está sendo utilizado não é eficaz, assim como o sanitizante, tá? Um exemplo, gente, pode ser qualquer coisa aqui. Então, o perigo não é, primeiro que ele não é controlado, não, desculpa, vou te dar outro exemplo. O perigo é controlado pelo programa de pré-requisitos. Vamos pensar na temperatura do cozimento. Se não chegar a uma determinada temperatura, eu posso não eliminar algum micro-organismo presente ali. Então, ele não é controlado pelo sistema de pré-requisitos, tá? Um exemplo. Então, não. Até mesmo eu posso responder que se esse controle é efetivo, não também. Então, eu vou partir para outro lado. Então, eu venho aqui onde está a seta. Ele não é controlado pelos pré-requisitos. Aí eu vou para mais uma pergunta. Isso são coisas que os responsáveis por esse sistema vão ir perguntando e vão analisando. Existe nesse processo algumas medidas preventivas para evitar o perigo? Aí, o que eu vou ler aqui? Que sim, existem medidas. Aí ele vai perguntar novamente, esta etapa elimina ou reduz o perigo a níveis aceitáveis? Sim. Então, é um ponto crítico de controle, porém que eu posso controlar, né? Se as minhas respostas são essas, eu vou identificar no fluxograma que ele é um perigo, mas eu consigo eliminar ou reduzir. Vou colocar lá qual vai ser a medida, né? Qual vai ser a ação que vai ser feita para que essas medidas preventivas, né, corrijam esse possível risco. Agora, existem no processo medidas preventivas para o perigo? Não. A resposta é não. Então, ele vai perguntar mais uma coisa. O controle nessa etapa é necessário para a segurança? Não. Opa. Se ele responder que o controle é necessário para a segurança, né? E responder que sim, tem que se modificar as etapas no processo ou no produto. Para que, então, entre essa medida e aí cai de novo na pergunta anterior. Existem no processo medidas preventivas para o perigo? Aí eu vou falar que sim. E aí eu vou identificar como um ponto crítico. Se eu falar que não, o controle não é necessário, igual a gente comentou na semana passada, uma temperatura alta, né? Digamos que mais que 70 graus, às vezes chega a 80, chega a 90. Digamos que é uma temperatura para cima, né?
que não vai alterar a segurança do produto, por exemplo, nessa etapa aqui, nessa pergunta, eu respondo que não, porque é uma temperatura que se eleva, mas ela não vai, não é necessário para a segurança, porque o micro-organismo já foi morto. O que pode acontecer é uma alteração na textura do produto, mas aí não entra nesse processo. Então, eu já vou identificar que não é um ponto crítico de controle, tá? Depois disso, eu tenho uma outra pergunta, né? Por exemplo, aqui, o mesmo exemplo que eu dei antes, né? Se essa etapa elimina e reduz os perigos a níveis aceitáveis, se eu falar que sim, é um ponto crítico de controle que eu já tenho uma medida preventiva eficiente. Se essa etapa, né, ali, como eu tive que ela é medida preventiva, ela não vai reduzir os perigos a níveis aceitáveis, eu vou fazer uma próxima pergunta. O perigo pode aumentar a níveis aceitáveis? O perigo pode aumentar a níveis inaceitáveis, né? A mais do que a legislação permite? Sim. Então, uma etapa subsequente eliminará ou reduzirá o perigo a níveis aceitáveis. Então, naquele ponto em específico, eu não consigo eliminar todos os micro-organismos, por exemplo. Então, eu tenho uma etapa na frente que vai eliminar ou reduzir os perigos a níveis aceitáveis se eu tenho esse controle nessa etapa, ele vai ser considerado como um não PCC. Agora, se eu não tenho uma etapa subsequente que eliminará ou reduzirá o perigo a níveis aceitáveis, ele vai ser considerado um ponto crítico de controle, tá, gente? Então, assim, num primeiro momento, essa árvore decisória, ela parece ser meio bagunçada. A partir do momento que a gente tem um risco específico, tá? Nas próximas aulas a gente vai fazer atividades sobre isso, vai ficar mais fácil para vocês entenderem também, né? Mas agora eu preciso mostrar para vocês esse material. Então, quando a gente já tem um ponto específico, até vocês vão poder usar situações aí do próprio trabalho de vocês, a gente consegue jogar essa pergunta dentro dessas perguntas aqui, né? Jogar essa situação dentro dessas perguntas. E aí a gente vai indo passo a passo, vendo, não, mas eu consigo fazer isso. A próxima etapa elimina, essa não elimina. Aí a gente consegue chegar no final tendo uma resposta se é um ponto crítico, se não é, e se é um ponto crítico de controle, tá? Então, a árvore decisória, ela é mais ou menos assim. Talvez tenha alguns outros modelos, vocês podem estar pesquisando também, caso achem algum mais fácil também, né, um pouco diferenciado. Mas é basicamente isso. São perguntas que vão sendo feitas de acordo com a indústria, a realidade da indústria, né? Cada indústria tem a sua. Tem equipamentos específicos, processos específicos dentro do fluxograma de produção no geral, tá? Então, o princípio 2 da APPCC, ele vai precisar dessa análise nessa árvore decisória, né? Dessas perguntas aí. No princípio 3, nós temos o estabelecimento dos limites críticos. O que é isso? Nesse princípio, são determinados valores máximos e mínimos, de acordo com a legislação pertinente ao produto, né? Então, a gente está falando de carne bovina, a gente está falando de medicamento, a gente está falando de indústria de produtos vegetais, por exemplo. Cada um tem a sua legislação. Então, esses limites, né, máximos e mínimos, esses valores, vão ser descritos, então, analisados de acordo com a legislação, com variação no grau de rigor desses resultados, né, sempre menores do que o estabelecido na legislação. Então, essas medidas, de uma forma geral, elas devem ser fáceis de serem medidas, por exemplo, tempo, temperatura,
a acidez, né, o pH, e algumas empresas adotam os limites de segurança, né, ou faixa de trabalho, que são padrões mais rigorosos em relação aos limites críticos, adotados como uma medida para minimizar a ocorrência de desvios. Então, aqui a gente pode imaginar que um limite crítico dentro da indústria pode ser o pH, vamos supor, né? O meu limite crítico ali é um pH baixo, né? Eu preciso ter um pH baixo, então o meu limite vai ser quando inicia ali um pH mais neutro, né? Para o básico. Então, eu vou estabelecer uma faixa de trabalho. Eu posso trabalhar com esse produto num pH de 3,2 a 3,9 no máximo. Essa é a minha faixa de trabalho. O produto não pode ter menos do que isso, nem mais do que isso, tá? Isso é um exemplo de estabelecer os limites críticos. Mesmo acontece para a temperatura, mesmo acontece para o tempo, né? Enfim, de acordo com a indústria e com a sua necessidade, ela vai estabelecer esses limites. Então, ela vai analisar qual é a melhor faixa de trabalho para que o produto não saia com algum desvio, né, ou com algum problema na sua segurança, e, consequentemente, né, também já vai haver ali um controle de qualidade para isso também não alterar as características organolépticas, né, sensoriais do produto, e não alterar a qualidade desse produto de uma forma visual, de sabor e tudo mais, tá? Seguido, então, o princípio 3, nós temos o quarto princípio, que é o estabelecimento de procedimentos de monitorização. Então, já foi identificado quais os principais perigos, se é um perigo, um ponto crítico de controle, se não é. E aí, a partir disso, já tem que se estabelecer procedimentos para monitorar tudo isso que está sendo descrito, né? Vejam que a gente ainda está falando de coisas teóricas. Isso apenas está no papel. A partir disso, uma equipe vai utilizar dessa documentação para desenvolver esse processo dentro da indústria, tá? Então, o primeiro passo no estabelecimento desses procedimentos é determinar o que vai ser monitorado, como e quem será o responsável. O que nós vamos monitorar? O monitoramento desses pontos críticos é a temperatura. Quando que isso vai ser monitorado? A cada hora? Depende da produção. Um horário de manhã e um horário à tarde. Dependendo do que vai ser monitorado em relação à manutenção de bancadas, de utensílios, sei lá, apertar o parafuso, que seja. Isso vai ser feito uma vez por semana. Quem que vai ser o responsável por fazer isso? O responsável por fazer isso vai ser a Jussara, por exemplo. Então, isso vai estar descrito lá no documento. E aí vai ser passado essa função, né, essa responsabilidade para o funcionário, tá? E aí, a partir disso, esse funcionário ele vai ser treinado e capacitado para essa tarefa, tá? Então, o monitoramento é uma medição ou uma observação esquematizada de um PCC, né, relativa a seus limites críticos, e os procedimentos utilizados precisam ser capazes de detectar perdas de controle do PCC, além de fornecer informações em tempo para correção, tá? Então, o profissional ali, ele vai ser designado para essa função, capacitado para isso, e eles já vão disponibilizar, né, ferramentas e conhecimento suficiente para que se detecte um problema anterior, antes, né, para que isso possa ser resolvido com uma medida corretiva, por exemplo. Então, de uma forma geral, os métodos de monitoramento, eles têm que ser fácil e de rápida mensuração,
já que não haverá tempo para exames analíticos extensos. Às vezes o problema aconteceu agora de manhã e até à tarde isso tem que ser resolvido, então tem que ser algo rápido, ou naquela mesma hora isso tem que ser resolvido, né? Então, por isso são preferidos testes químicos, né, em relação à questão de acidez, testes físicos em relação a tempo e temperatura, já que os microbiológicos, com exceção de alguns testes rápidos, né, são limitados a algumas etapas, são muito demorados. Então, por exemplo, a gente sabe que o micro-organismo lá, por exemplo, a salmonela, ela morre, ela é eliminada com uma temperatura acima de 70 graus. Para eu fazer uma determinação de salmonela, eu vou levar no mínimo umas 24 horas, né? Ou mais. Então, eu não tenho tempo para isso. Então, o que eu vou ter que analisar? A temperatura naquele processo. Se a temperatura estiver acima de 70 graus, eu já sei que eu eliminei esse micro-organismo, né? Então, eu ganho tempo. Então, por isso, é feita uma análise inicial, é feito um projeto para encontrar a melhor forma de resolver esse ponto crítico aí, né? A melhor forma de controlar esse ponto crítico. Então, toda a monitorização gera um documento associado a cada ponto crítico de controle e ele deve ser assinado pelas pessoas que executam essa tarefa e pelos supervisores e responsáveis da empresa. Então, vocês vão ver, gente, que todo esse projeto, né, essa análise dos pontos críticos, eles são totalmente documentados, justamente porque a empresa ela precisa, né, que esses funcionários responsáveis por isso sejam realmente responsáveis, né, para que consigam também identificar onde foi a falha e qual foi o problema que pode ter ocorrido, né, no caso de algum problema aí futuro em relação à segurança do produto. O princípio 5, então, ele é o estabelecimento das ações corretivas. Então, vai ter ações corretivas específicas que devem ser desenvolvidas para cada PCC. O problema é a temperatura, o ponto crítico é a temperatura. Qual é a ação corretiva que vai ter, né, determinado lá para resolver esse problema da temperatura? O problema é a acidez. Qual vai ser a ação corretiva? Vai ser adicionar algum reagente para que se eleve esse pH, para aumentar a acidez, né? Diminuir o pH, ou que, né? Então, isso tudo vai estar descrito nesse projeto. E também, né, junto com isso, vai controlar o processo num todo para que não tenha, né, nenhum desvio da segurança, dentro da faixa, né, de segurança ali pré-estabelecida. O próximo princípio, que é o princípio 6, ele vai estabelecer os procedimentos de verificação novamente à segurança do processo. Então, vejam que a gente volta aqui num estabelecimento de verificação. Anteriormente, nós tínhamos aqui no princípio 4, também um estabelecimento de monitorização, mas no princípio 5, a gente estava utilizando uma ação corretiva. No princípio 6, se volta a fazer essa verificação para analisar se essa ação corretiva foi eficiente realmente. Então, essas ações vão desde ajuste na temperatura até a destruição de lote de produto. Então, é feita a análise inicial, é dado uma ação corretiva e depois é analisado isso novamente, né? É uma fase na qual tudo que já foi realizado anteriormente passa por uma revisão e adequação para a total segurança do processo. Então, a verificação consiste, então, na utilização de procedimentos em adição aos de monitorização, que podem entrar análises microbiológicas tradicionais, que, apesar de demoradas, são mais seguras e possuem respaldo da legislação. Então, imagina-se que foi controlada a temperatura, essa era a medida corretiva, e em seguida eles vão fazer uma análise microbiológica do produto, para verificar se aquela ação corretiva, naquele momento, foi eficiente, se a temperatura
realmente chegou no ponto que deveria chegar para eliminar micro-organismos, por exemplo. Tá? Essa ação deverá ser conduzida rotineiramente ou aleatoriamente para assegurar que os PCCs estão sob controle e que o plano APPCC é cumprido. Quando há eventuais dúvidas sobre a segurança do produto ou que ele tenha sido implicado como um veículo de doenças, e para validar as mudanças implementadas no plano original, tá? Então, para isso que é utilizado o princípio 6, né? A nova verificação desse processo. Então, em relatórios de verificação, deve constar todos os registros já efetuados, os de monitorização, de desvios de ação corretiva, de treinamento de funcionários, entre outros. Então, aqui vai ser totalmente descrito o que aconteceu, né, para isso ficar documentado. E a verificação vai permitir também avaliar se algumas determinações estão sendo muito rigorosas, fora da realidade ou desnecessárias, né? Às vezes o plano APPCC no início, ele é muito rigoroso, e depois com os processos andando, né, a linha de produção andando na empresa, na indústria, a gente pode verificar que aquela ação às vezes está sendo rigorosa demais e que isso não é necessário. Então, já vai essa informação documentada para que a equipe responsável pelo projeto modifique lá e reestruture o seu sistema, tá? E, por fim, o 7º princípio que ele estabelece é o estabelecimento dos procedimentos de registro. Então, todos os documentos, por exemplo, análise de perigo, atividade de monitoramento dos pontos críticos de controle, material para subsídio técnico, devem ser catalogados e guardados, tomando cuidado para não fazer o mesmo com os documentos desnecessários. Então, aqui está um ponto importante também. Quais são os documentos que eu realmente tenho que guardar e arquivar, né? Que vão ser importantes para a minha empresa quando passar por uma auditoria, por uma fiscalização, tá? E para controle também da própria empresa. Então, é muito importante que esses papéis estejam organizados e arquivados em local de fácil acesso, para que a equipe se sinta envolvida e responsável, né? E facilitar uma auditoria. Não adianta nada fazer uma documentação e escrever lá um monte de coisa, fazer relatórios imensos, e isso ficar arquivado em um local onde não tem acesso. Quando vai ter uma auditoria, aquilo está tudo bagunçado, né? E tem que começar a organizar tudo novamente. Então, já que existiu um projeto anterior, existem procedimentos a serem cumpridos, isso também tem que estar bem organizado, né, para mostrar esse trabalho feito. Outros exemplos de registros e documentos são os relatórios de auditoria do cliente, registro de desvios e ações corretivas, né? Eu tive um desvio nesse ponto do processo e a ação corretiva foi essa. E ainda o registro dos treinamentos das pessoas envolvidas. Um funcionário X foi designado para essa função. Então, ele recebeu um treinamento. Quando foi esse treinamento? Isso também vai estar documentado, né? Uma observação se faz necessária quando for para a validação do plano APPCC ou auditoria, os princípios 6 e 7 invertem a sua ordem, tá? Então, aqui é um princípio, né? Uma informação em relação a essas auditorias, né? É feito primeiramente o registro, depois do estabelecimento das ações corretivas e daí, por fim, se faz o estabelecimento dos procedimentos de verificação novamente de segurança do processo. Então, gente, aqui tem algumas referências que foram utilizadas para
montar esse material sobre esses princípios. Como eu falei para vocês, o material que eu passei na aula passada, ele também traz esses princípios para vocês, se vocês olharem lá, vocês vão ver, com algumas informações a mais, algumas informações a menos, mas que mostram como deve ser feita a ação, como deve ser feita a descrição de cada um desses pontos para que isso entre dentro do plano de APPCC num todo, tá? Esse material, gente, ele parece ser um pouco meio complexo nesse momento, quando a gente só vê ele com tantos princípios, com uma árvore decisória gigante, né, fazendo um monte de pergunta um pouco difíceis de serem respondidas, tá? Mas, de uma maneira geral, a gente vai estudar mais sobre isso. Eu vou trazer atividades onde vocês vão conseguir visualizar o que é e o que não é um ponto crítico de controle dentro de uma indústria, tá? Alguma dúvida, gente, sobre o que eu falei hoje? Ficou claro? Tá muito bagunçado? Enfim, me digam o que vocês entenderam. Já haviam visto algo sobre isso lá dentro da indústria? Já tinham identificado esses princípios? Alguém já tinha falado para você sobre eles? Sabiam que eles existiam? Sim, prof. Sim. Alguém de vocês... Oi? Pode falar. Sim, a gente trabalha com esses procedimentos lá. Vocês fazem a parte de monitorização? Ou não? A gente faz o PCC principalmente, né, que você falou ali também. Uhum. E a gente também tem que aplicar esses princípios para os colaboradores envolvidos também. O treinamento, tu diz? Isso, daí a gente tem as pessoas que são envolvidas, que fazem esses procedimentos, e a gente repassa para as pessoas envolvidas. Mas, Gilmar, deixa eu entender. Você é monitor, é isso? Não, qual é o seu cargo? Encarregado? Isso, carregado. Encarregado. É você Isso. que faz esse controle? Você foi designado, é isso? Não, nós temos pessoas que fazem esse controle. Entendi. E a gente faz, tipo, vamos dizer assim, a gente aplica em pessoas que são envolvidas nisso aí, entendeu? Entendi. Tipo assim, nesses princípios. E há um tempo atrás, eu não lembro bem, a gente teve um treinamento sobre isso aí. Uhum. Faz tempo, tá? Sobre esse assunto, vamos dizer aqui, né? Como vários outros procedimentos também. E você já teve acesso a um documento, a um projeto de APPCC ou não? Já. Então, já, na verdade, a gente tem acesso a quase todos esses documentos, né, professor? Tem que ter, né? Principalmente, tem cargos que vão ter mais acesso, vai ser mais necessário, né? Como a empresa é grande, né, professora, tem as pessoas que são envolvidas nisso aí, né? E aí a gente é sempre chamado, sempre para também fazer parte e ver se está ok, né? Se está tudo ok. Vocês estão diretamente, né, em cada setor. Isso. Cada um na sua área, porque esses são vários setores, né? Cada um tem o seu, né? Certeza. Dentro de uma indústria do porte da Frimeza, por exemplo, isso aqui, gente, é um projeto muito grande. Eu não sei como que está isso na cabeça de vocês em relação a essa documentação, mas são muitas pessoas envolvidas, porque o fluxograma de produção, ele é muito grande. Ele passa por muitas etapas, né? O produto desde a matéria-prima, né? Se a gente pensar lá, o suíno lá na granja, até ele chegar no supermercado ou na mesa do consumidor, são inúmeros processos. Então, tudo isso tem que ser analisado, né? De tudo. Então, é um processo extremamente grande, né? Cada um no seu setor.
vai fazer essa análise para chegar num acordo entre todo mundo e conseguir responder a todos esses 7 princípios que a gente acabou de ver, tá? Então, Hoje pode a empresa também ela está implantando todos o 4.0, né? O 2. Como é que é? 2.4, acho que é. Não, 4.0. Também, mas só que deu uma parada devido à pandemia, mas mesmo assim tem pessoas que estão continuando a fazer, né? São vários treinamentos, são uma coach que vem lá de Curitiba dar esse treinamento, não só, são várias pessoas envolvidas, acho que bastante gente que está no curso faz parte também desse treinamento, né? Mas já estão pensando lá na frente, né? Tipo assim, a gente tem melhorias na empresa, né, para fazer, né? Sim. São grupos de pessoas, acredito que sejam umas 40 pessoas, que dividem em grupos de 5 a 6 pessoas para ver melhorias na empresa, né? Sim. E aí o legal disso é que você está participando de uma melhoria na empresa. Eu estou participando de uma que é para trocar uma esteira lá na Desócia, que é fora da minha área, né? Não tem nenhum envolvido lá com a Desócia. São tudo pessoas de outras áreas, tipo eu cozimento, tem do bacon, tem da parte administrativa, da manutenção, e acho que tem as outras pessoas que quiserem falar também, eles estão envolvidos em outras áreas também, né? O legal é isso aí, tá conhecendo lá. Interdisciplinar, né? Que você sai da sua área, acaba Isso. entrando em outra, aprendendo sobre aquilo, né? Então, bem legal. Essas melhorias aí que você falou, Gilmar, muito provavelmente elas entram dentro de um projeto, né? E de ferramentas de qualidade, né? Que a empresa, o objetivo sempre é que ela obtenha esses certificados, essas certificações, né? Esses selos de qualidade, para que ela vá obtendo isso, que o produto seja reconhecido e certificado como um produto com segurança, né? E qualidade. A empresa tem que passar por todos esses processos e implantar esses sistemas dentro da indústria, né? Isso que você falou é correto, mas o nosso, tipo assim, ele é um pouquinho diferente, é inovação, né? Tipo, lá, vamos dizer assim, onde a gente está trabalhando lá é sobre a esteira que derruba bastante pedaços de carnes no chão, né? Sim. E aí a gente já está levantando o preço de quanto tempo demora para fazer a higienização na esteira, quantas pessoas envolvidas, quanto detergente é usado, quanta água é jogada fora, tipo assim, é bastante coisa, né, assim, né? E isso tudo nesse caso um aí gasto, já entra num programa de uma inovação para a indústria, não necessariamente para uma certificação de segurança, lógico, né? Entendi. Diminuir custos para a indústria, enfim. No fim, isso tudo fica bastante interligado, porque às vezes melhorando aí, como você falou, a eficiência dessa esteira, você já deixa de cair produto no chão e ter que descartar, né? Já elimina lá a quantidade específica lá de detergente, por exemplo. Enfim, são muitos processos. Cada indústria aí vai ter as suas particularidades, as suas inovações, né? Mas então, assim, o que eu gostaria, né, que vocês, eu acho que deu para todo mundo entender, é essa diferença entre esse passo a passo, né, em relação a cada programa. A gente viu um passo a passo bem específico lá no Manual de Boas Práticas, nos POPs, agora no APPCC. São coisas separadas, né? Programas separados, mas que no final eles vão se interligar e um precisa do outro aí para a indústria no geral. Tá? Então, acho que ficou claro para vocês como é esse processo, esses programas que são implantados, que é isso que vai nos dar uma garantia, né, da segurança desse alimento ao final do processo. Então, a unidade curricular Segurança dos Alimentos, ela tem esse objetivo, nos mostrar quais são os procedimentos
e ferramentas e programas e documentos, enfim, tudo o que se refere a esse controle na produção. Um controle que vai responder em relação à segurança, em relação à qualidade, que é aquilo que a gente viu na semana passada. Né? A nossa unidade curricular, ela visa principalmente a segurança, mas junto com ela, a qualidade também está envolvida, não tem como a gente separar totalmente, né? Mas eu acho que ficou claro para vocês esses princípios. E a partir da semana que vem, a gente vai fazer algumas atividades mais específicas em relação a esse assunto. Assim como a gente fez lá a atividade do manual e dos POPs, aqui a gente também vai fazer. Não vai ser para entregar por enquanto, tá? Estou montando uma atividade, mas com que vocês consigam pegar essas informações em relação à PPCC, em relação ao que é um ponto crítico de controle, jogar isso dentro de todos esses princípios aqui para identificar qual é um ponto crítico lá no setor de vocês, ou na indústria, ou numa situação qualquer que eu venha apresentar para vocês, tá? Pessoal, alguma dúvida? Ficou claro? Entenderam? Vai ter atividade para fazer dessa matéria agora, professor? Hoje não, vai ter na semana que vem. Tá? Pessoal, para a aula de amanhã, então, leites, tá? Quem chegou depois, eu expliquei lá no inicinho da aula que eu preferi passar a aula de segurança para hoje, para amanhã e quinta a gente seguir uma sequência na unidade curricular de leites, tá? Só para não começar leites hoje, amanhã segurança e depois leites de novo. Então, por isso que eu fiz essa troca hoje, tá? Então, gente, qualquer dúvida, peçam. Se não, boa noite e nos vemos amanhã, às 19 horas novamente. Beleza. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.